Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa parte 2 do estudo de juros simples. Então, na sequência aqui, nós podemos justamente observar isso que nós definimos no slide anterior. Então, a gente sabe que o juro vai ser igual ao PV, no caso que é o valor presente, vezes o I, que é a taxa, e vezes o N, que é o prazo. Então está indicado aqui, o valor do juro é o J, o valor do capital inicial principal PV, a taxa é o I e o prazo é o N. Ok? Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: qual o valor dos juros correspondentes a um empréstimo de R$ 100.000 pelo prazo de 15 meses, sabendo que a taxa cobrada é de 3% ao mês? Então vamos à resolução. O que a gente tem como dados? O importante é a gente sempre definir o que a gente tem como dados para a gente poder observar o que a gente vai calcular. Bom, ali pede para calcular o valor dos juros. Então tá aqui. Eu quero encontrar o valor dos juros, coloco ponto de interrogação. Depois o que eu tenho ali? O valor do empréstimo é de 100 mil, ou seja, o capital inicial, R$ 100.000. Depois a gente tem a taxa, que é de 3% ao mês, ou seja, na forma unitária, vou dividir isso aqui por 100 e aí temos então 0,03 a taxa na forma unitária. E nós temos o período aqui que é 15 meses. O que é importante a gente observar? Que a unidade de tempo aqui tem que estar sempre tem que ser sempre proporcional à unidade da taxa, ou seja, se a taxa está em mês, o período tem que estar em mês. No caso aqui, o próprio problema já traz essa solução para a gente, então não precisa nem a gente observar. Caso contrário, a gente tem que sempre, preferencialmente, eu acho, de colocar o período proporcional à nossa unidade da taxa, certo? Se queremos calcular o juro, então pegamos a fórmula do J igual a PV vezes I vezes N. Fazendo as devidas substituições, temos que o juro vai ser R$ 100.000, tá? Que no caso é o valor do capital inicial, vezes a taxa, que é 0,03, vezes o 15, que é o período de 15 meses. Fazendo o produto dos três, então, chegamos ao valor de R$ 45.000, ou seja, esse aqui é o valor do juro após 15 meses, a uma taxa de 3% ao mês, referente a um capital inicial, a um empréstimo de R$ 100.000. Certo? Na sequência, a gente pode observar o que? Nós temos que o juro, né, nós já definimos que o juro é PV vezes I vezes N. Se nós isolarmos o PV, ou seja, pegarmos o I vezes N e passarmos para o outro lado dividido, vamos ter J dividido por I vezes N igual a PV. Ou seja, o meu valor principal eu posso também encontrar definindo que vai ser o quociente entre o valor do juro pelo produto da taxa com o período. Então, portanto, por isso a gente vai utilizar essa expressão aqui para efeito de cálculo do valor presente, certo? Então vamos ao terceiro exemplo. Tá? Qual o capital necessário para que o empréstimo com uma taxa de juros simples de 12% ao ano, durante 7 anos, produza rendimentos iguais a R$ 37.000? Retirando os dados ali, então, observamos que deixei já com ponto de interrogação aqui o meu PV, que no caso vai ser o capital necessário, que é o que eu estou querendo, que a questão está pedindo aqui, referente a uma taxa de 12% ao ano, que é aqui o mesmo processo que a gente tem feito ali, a gente divide por 100 para chegar no 0,12 ao ano como forma unitária, por um período de 7 anos, certo? E aí nos gerou um juro de R$ 37.000. O que a gente pode observar aqui também? Que existe aqui uma proporcionalidade,
da unidade, no caso do tempo, com a unidade da taxa. Lembrando, sempre tem que ser proporcional. Isso aqui é ano, isso aqui é mês e assim sucessivamente. Bom, organizado esses dados aqui, nós vamos, se nós queremos encontrar o PV, vamos utilizar a fórmula que vimos no exemplo, no slide anterior. Ou seja, PV é igual a J dividindo por I vezes N. Fazendo as devidas substituições, ou seja, retirando aqui, colocando os valores ali, teremos que PV vai ser igual a 37.000, que é, no caso aqui, o juro, tá? A taxa 0,12, forma unitária, vezes 7, que é 7 anos. Multiplicamos ali a parte de baixo e teremos 0,12 vezes 7, vai dar 0,84. Então, basta agora fazermos o quociente entre 37.000 e 0,84 e teremos, então, o capital inicial de R$ 44.047,62. Então, a gente consegue definir aqui que esse foi o capital inicial, que é aplicado a essa taxa de 12% ao ano durante 12 anos, nos gerou um juro de R$ 37.000. Cálculo da taxa. Aqui utilizamos a mesma ideia do exemplo anterior. Se temos que juro é igual a PV vezes I vezes N, bom, se queremos então definir uma fórmula que encontre o valor da taxa, basta pegar o produto desses dois, PV vezes N, né, e passar dividindo para o outro lado. Ou seja, teremos que o juro vai ser igual a PV vezes N igual a I. Então definimos aqui que para encontrarmos o cálculo da taxa vai ser I igual a J sobre PV vezes N. Quarto exemplo, então. No quarto exemplo temos que uma aplicação de R$ 50.000 em letras de câmbio pelo prazo de 180 dias obteve um rendimento de R$ 8.250. Pergunta-se, qual a taxa anual correspondente a essa aplicação? Bom, vamos à resolução. Resolução, como sempre faço, primeiro defino os dados. Ou seja, pegando os dados, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a taxa anual. Ou seja, se eu quero encontrar a taxa anual, eu quero encontrar o meu I. O que eu tenho mais de dados lá? Uma aplicação de 50.000. Bom, uma aplicação de 50.000, eu tenho R$ 50.000, que é o nosso PV. Bom, desses R$ 50.000, após um prazo de 180 dias, nos gerou um juro de R$ 8.250. Tá? E aí, então, a gente vai calcular a taxa. Como a taxa é o ano, o que é importante a gente fazer? E o nosso período está em dias, é transformarmos esse período aqui de 180 dias para 0,5 anos. O que a gente pode fazer? A gente sabe que 180 dias é exatamente 6 meses. 6 meses, meio ano. Logo, 6 meses equivale a 0,5 ano. Então, vamos ao cálculo da taxa. Taxa é igual a J, que é o juro no caso, sobre PV vezes N. Bom, fazendo as substituições, temos que o juro é R$ 8.250, o PV R$ 50.000, vezes o período que é 0,5 ano, ou seja, meio ano. 180 dias, 6 meses, meio ano. Bom, feito isso, temos que a taxa vai ser 50.000 vezes 0,5, vai dar R$ 25.000. Aí eu vou fazer o quociente entre 8.250 e R$ 25.000 e vai nos gerar 0,33. No caso aqui, como a gente encontrou, sempre que a gente vai fazer o cálculo, a gente coloca a forma unitária, quando a gente vai encontrar o valor da taxa, a gente também encontramos essa taxa como forma unitária. Para deixarmos em forma percentual, ao contrário do que a gente fazia antes, que era dividir por 100, agora nós vamos multiplicar por 100. E aí nós teremos, então, uma taxa de 33%
ao ano. Então essa vai ser a taxa que é aplicada sobre R$ 50.000 por um prazo de 180 dias ou meio ano, nos vai gerar um juro de R$ 8.250. Cálculo do prazo. Então, com relação ao cálculo do prazo, a ideia é a mesma do que a gente estava pensando, o que pensamos anteriormente. J é igual a PV vezes I vezes N. Se queremos definir o N como isolar o N para que a gente consiga encontrar o prazo de forma direta, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar o PV vezes I e passar, está em produto, vai para o outro lado em quociente, e aí teremos J sobre PV vezes I é igual a N, ou seja, temos essa fórmula aqui para fazermos o cálculo do prazo. Vamos ao exemplo. Então, no exemplo 5, temos qual o tempo necessário para que um capital de R$ 20.000 renda juros de R$ 4.000 a uma taxa de juros simples de 12% ao ano. Ou seja, queremos definir o tempo, certo? Então, vamos observar quais são os dados que a gente tem ali. Então, o N, quero encontrar, né? Tá aqui com o meu pontinho de interrogação. O meu PV, que é o capital inicial, é os R$ 20.000. O meu juro é os R$ 4.000. E a minha taxa, que é de 12% ao ano, o que a gente tem que fazer? Tem que transformar em forma unitária, divide por 100, nos vai gerar o 0,12 ao ano. Bom, definido esses dados, já posso pegar a fórmula que observamos no slide anterior, que é N igual a J sobre PV vezes I, tá? E aí a gente faz as devidas substituições, ou seja, onde é o J eu vou colocar R$ 4.000, onde é o PV eu vou colocar R$ 20.000 e onde é a taxa eu vou colocar 0,12. Feito isso, a gente pode fazer o produto aqui de 20.000 vezes 0,12, vai nos gerar 2.400. Então aqui a gente pode dividir o 2.000 pelo 2.400 e vai nos gerar um período de 1,66 66 anos, tá? Que a gente pode transformar esse período passando para ano e mês. Como que a gente pode fazer isso? Vamos fazer uma observação aqui no lado. Se a gente tem, por exemplo, um ano equivale a 12 meses. Então a gente faz 1,66 ano equivale a X meses, certo? Então, eu vou fazer X vezes 1, uma regra de 3, né? É igual a 12 vezes 1,66. E aí vai nos gerar, arredondando ali, né? 20 meses, ou seja, um ano e 8 meses. Tá aqui a notinha aqui complementando o cálculo que fizemos lá. Certo, pessoal? Encerramos então essa segunda parte do estudo de juros simples e até a próxima.